Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é a instituição da monogamia homem-mulher, a revolução dos homens de segunda classe. A maior parte das pessoas acreditam que a monogamia é algo próprio, os relacionamentos entre homens e mulheres na sociedade, que a monogamia é algo próprio até da natureza humana, que nós nascemos para ser monogâmicos, principalmente aqueles que têm uma visão religiosa que julga quase tudo pelo viés cristão. Essa crença é reforçada porque nós crescemos em um meio familiar monogâmico desde que nós somos crianças, já nos é inculcado nas nossas consciências a formação de casal, a formação de um par como o ideal da vida adulta dentro das normas sociais. Então crescemos com o ideal de que o normal e natural é a monogamia entre os homens e as mulheres. A constituição, então, de casal como meta de vida. É justamente por causa disso que a pressão social do sucesso de homens e mulheres na vida adulta, principalmente nas sociedades ocidentais, mede-se em grande medida pelo casamento monogâmico, cada um conseguir ter sucesso em conseguir seu par na vida adulta. E que o desvio da monogamia é algo errado no sentido moral ou no sentido religioso. Então a traição, seja de homens ou mulheres nesse sentido, rompe com o ideal do par monogâmico e é visto como algo imoral e pecaminoso. Mas por quê? Porque a monogamia é uma construção da sociedade humana. A monogamia não é a tendência normal da natureza humana. Por isso, o esforço que os conservadores têm de fazer na sociedade para blindar a monogamia como instituição. Porque o casamento tradicional depende da crença das pessoas na monogamia. Isso se deve ao fato de que a construção do par homem e mulher foi fundamental para o estabelecimento da sociedade que nós conhecemos nos dias de hoje. Então a monogamia ela é uma instituição, ou seja, foi instituída artificialmente porque de alguma forma nos trouxe vantagens civilizacionais. E quais vantagens foram essas? A vantagem inicial da monogamia foi o processo de estabilização da sociedade. O processo civilizador humano foi o processo de estabilização das pulsões primitivas e animalescas da natureza sexual humana. Neste caso, foi o processo de tornar o arranjo monogâmico, um homem e uma mulher, o arranjo hegemônico da sociedade, invertendo a tendência natural da nossa espécie, que é a poligamia. Por exemplo, de acordo com os impulsos poligâmicos naturais da nossa espécie, sem regras e sem freios sociais, sem freios morais, os homens desejam ter acesso e acasalar com a maior quantidade de mulheres que tiver a oportunidade de conseguir na competição, independente de quem seja. E as mulheres desejam ter acesso e acasalar com os homens superiores da hierarquia masculina, tendo a liberdade de realizar trocas constantes de homens até chegar aos homens do topo, se evidentemente for possível. Então, evidentemente que não é preciso ser especialista, nem ter mestrado, doutorado, né, no sentido de conseguir saber que se a poligamia fosse a regra na sociedade, não haveria sociedade, por mais porca que a nossa sociedade seja hoje. Poucas são as pesquisas, estudos antropológicos, estudos, por exemplo, de história econômica, que destacam a monogamia como processo importante na civilização do bicho humano e na estabilização da sociedade. Na maior parte das vezes, coloca-se os processos econômicos e os processos sociais como principais, e somente depois os processos sexuais como algo secundário na formação da civilização humana. Penso que os processos sexuais andam em par, conjuntamente com os outros processos de civilização. É por causa disso que são extremamente importantes as revoluções sexuais dentro da sociedade, ou seja, civilizar o bicho humano, né, os processos de civilização, civilizar o bicho humano. E civilizar, falo no sentido de fazer com que as tendências primitivas inatas em nossa espécie, enquanto primatas, sejam reprimidas ou reeducadas para que as pessoas possam estabelecer regras sociais de convivência para a formação de uma sociedade estável. Nesse processo entra a monogamia sexual entre homens e mulheres como algo importante no processo civilizador. Então as regras sociais de convivência, não é por acaso que dentro da religião judaico-cristã os primeiros mandamentos sejam regras e leis aos homens, não é por acaso. Então não matar, não roubar, não comer a mulher do próximo, não cobiçar a mulher do próximo e daí por diante. Mas por que disso? Por causa das nossas tendências primitivas.
Antigamente, civilizar o animal humano foi muito difícil, por isso o uso constante de mitos, né, como deuses, demônios, para que o bicho humano, o animal humano, pudesse ter um mínimo de civilidade. Então, a segunda vantagem da monogamia como instituição no processo de estabilização da sociedade foi dar base à formação das famílias, que ao longo do tempo foram diminuindo de famílias grandes, clãs, formação gentílica, os gens, né, a famílias pequenas até chegar nos dias atuais. Foi muito importante no processo de estabilização da sociedade, de civilização, com a formação das famílias nucleares, saber quem é filho de quem é pai de quem, algo que não acontecia no estado selvagem, ou seja, antes do estado civil que nós vivemos. E a formação das famílias tem como base, todos sabem, o casamento monogâmico, a formação do par homem e mulher. Devido a esses motivos, existiu ao longo do tempo pressões para que os homens e mulheres reprimissem suas tendências instintivas e se entregassem às regras da monogamia sexual para a formação das famílias. E as religiões foram os principais veículos de propaganda desse processo, usando muito os seus mitos bíblicos no sentido de induzir as pessoas ao casamento monogâmico desde crianças, com os ensinamentos bíblicos. Então tem uma passagem da Bíblia que se diz: não é bom que o homem esteja só. No mito bíblico de Adão e Eva, a formação da humanidade ocorreu com a formação de um casal. Então Deus, vendo Adão sozinho, ele fez uma mulher e trouxe até a mulher a Adão, ou seja, trouxe um fardo para colocar nas costas. Então, até na formação do ensinamento bíblico, da formação da humanidade, a relação monogâmica, homem e mulher, é o que vai, digamos assim, principiar a civilização humana, é a base da civilização humana. Isso é uma forma bíblica, mitológica, de ensinamento às pessoas. Então, nessa argumentação lógica, nessa exposição lógica que eu estou fazendo aqui, a sociedade tenta até os dias atuais regular a poligamia sexual humana primitiva, com o objetivo de dar estabilidade na formação das famílias. E isso ocorreu a partir do estabelecimento da monogamia. E a instituição da monogamia foi o processo de revolução dos homens de segunda classe frente aos homens de primeira classe na competição masculina. Isso é algo extremamente importante. Não foi casual a instituição da monogamia. Então, a instituição da monogamia e das famílias monogâmicas foi a revolução dos homens betas na sociedade, que a gente chama de beta, homem de segunda classe. Tem um vídeo sobre isso, quem quiser saber um pouco mais sobre as hierarquias masculinas. E como que foi feita essa revolução dos homens betas, dos homens de segunda classe, os homens antigos? Com a monogamia, a sociedade civil tentou resolver o problema da competição sexual masculina, que havia no estado selvagem que nossos antepassados viviam, onde poucos homens tinham acesso a várias mulheres, a formação de haréns. Isso fazia com que a competição masculina fosse agressiva e mortal e não houvesse a possibilidade de estabelecimento de comunidades mais amplas, né? Só fazendo uma observação no sentido da biologia evolutiva, é daqui que vem, desse processo de competição agressiva e violenta ancestral, que vem a violência sexual masculina. Então, os machos humanos ancestrais de segunda classe que não conseguissem o acesso ao acasalamento com as fêmeas no processo de competição, dentro das hierarquias, partiam para a tentativa de acesso forçado, ou seja, espreitando alguma fêmea do harém de um alfa e aproveitando a oportunidade para atacá-la e forçar o acesso sexual. Esse é o mesmo comportamento, por exemplo, de um predador sexual nos dias atuais, né? Fica espreitando nas ruas, nos becos para atacar. E o atacante, na maior parte das vezes, é um beta recusado, né? Justamente por causa disso. O horror feminino de engravidar desse homem, desse atacante beta, e até morrer nas mãos de um violentador sexual, que em geral é algum homem recusado dentro da sociedade. Então, fechando essa observação, para quem deseja o conhecimento sobre o processo evolutivo, como que isso permanece até os dias atuais, né? A violência sexual masculina, o ataque forçado, acesso forçado, ele tem uma explicação no processo de competição masculino dos nossos antepassados primatas. Então, a civilização, os processos de civilização tentou resolver a competição sexual masculina e frear a hiperandria feminina. Por um lado, fazendo com que na competição masculina os homens poderosos, né, os alfas da sociedade, não monopolizassem as mulheres. E isso custou, na sociedade, custa muito até os dias de hoje, reprimir o poder deles e a monopolização deles de
mulheres, né? E nesse processo, né, de civilização, de estabilização a partir da monogamia, permitiu que os homens de segundo escalão da sociedade pudessem ter pelo menos uma mulher na vida, né? Uma esposa e uma eventual amante ou concubinas, como se tinha antigamente. No caso da hiperandria feminina, também a instituição da monogamia fez com que as mulheres que não conseguissem pertencer aos homens do topo pudessem ter a provisão e proteção e cuidados de pelo menos um homem na vida. E a partir desse entrelace, né, dessa resolução da poligamia, que se estabelece na monogamia os papéis tradicionais de homens e mulheres. Quem deve prover, quem deve fazer os cuidados das crianças, quem deve trazer os recursos, é a partir daí. Então, o casamento monogâmico, como instituição, resolveu, melhor dizendo, tentou resolver os problemas da poligamia humana, devido à instabilidade que a poligamia causa nas relações humanas e na sociedade. É por isso que os casamentos monogâmicos não tinham término. Até mesmo no ritual do casamento, o dito sempre foi na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e até que a morte os separe. Ou seja, somente a morte podia libertar homens e mulheres do casamento monogâmico. Então, nesse contexto, a monogamia resolveu dois problemas: garantir que os homens, mesmo de segunda classe, tivessem acesso às mulheres, então, acesso aos recursos sexuais reprodutivos da sociedade. As mulheres são os recursos sexuais reprodutivos da sociedade, e garantir, por outro lado, a sobrevivência das mulheres, utilizando os homens como os provedores de recursos e renda, e homens para fazer a proteção física delas. Em troca, os homens dispunham do direito sexual ao corpo delas, da fertilidade delas e da fidelidade conjugal e os demais trabalhos domésticos que elas pudessem executar. Algo importante nessa troca, nessa relação transacional, foi a fidelidade conjugal. Então, devido à incerteza masculina da paternidade, a fidelidade feminina antigamente era punida com a morte, né? Seja da traidora, seja do amante garanhão, né? Isso se deve ao fato de que a mulher sabe que o filho é 50% da genética dela. Não existe incerteza da maternidade. Ela tem certeza que o filho é dela. No caso do homem, não. Nunca há certeza. É por causa disso que os homens dependem da fidelidade sexual conjugal da mulher, devido à incerteza da paternidade. Ao ser traídos, ao ser enganados, os homens antigos corriam o risco de investir recursos, tempo e energia deles a filhos de outros homens concorrentes. É por isso que as jovens casavam-se cedo e passavam da autoridade do pai à autoridade do esposo. Então, na melhor fase delas, onde elas tinham alto valor reprodutivo, estavam jovens ainda, elas tinham que guardar-se sexualmente e não entregar sua fertilidade a um cafajeste, a um garanhão sedutor, um alfa reprodutor. É daí que vem o alto valor da virgindade feminina antigamente. Desse modo, com a instituição da monogamia, há uma regulação da competição sexual masculina e uma resolução da incerteza da paternidade em relação aos homens, principalmente aos homens de segunda classe. No caso masculino, que pese as responsabilidades, a monogamia tinha vantagens antigamente devido à competição. Então, cada homem ofertava seus poucos recursos, sua provisão, sua proteção, os seus papéis, a mulher em troca do quê? Em troca da companhia dela, em troca da relação sexual contínua que ela tinha que ofertar ao marido, ao esposo, e em troca da fertilidade feminina, ter seu DNA passado adiante. E nesse caso, cada homem podia ter pelo menos uma mulher na competição. Tinha-se até mais do que uma, né, devido ao contexto antigamente, mas não vou falar sobre isso aqui não. Então, finalizando, o que se pode extrair disso? A revolução das mulheres, encabeçada pelas feministas e pelos feminismos atualmente, elas visam, entre muitos outros objetivos, derrubar a revolução sexual dos homens de segunda classe, que foi a revolução monogâmica. A revolução da monogamia sexual foi uma revolução dos homens de segunda classe. Então, entre muitos objetivos do processo de ginocentrização que a sociedade vem passando, o objetivo é impor a hiperandria feminina como padrão sexual aos homens de segundo escalão da sociedade. Com a revolução feminista atualmente, o que se espera dos homens e dos jovens é que eles assimilem a hiperandria como algo normal nas relações entre homens e mulheres. É justamente por isso que nós estamos vivendo, entre muitas outras transformações, a desconstrução da revolução sexual dos homens betas realizada ao longo da história, que foi a instituição da monogamia sexual.